Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade, né, à apostila aqui que nós começamos ontem. Ontem a gente começou falando aí do conceito de crime, né? Foi conceito de crime. Estamos aprofundando aí na análise do crime. Vimos aí que o conceito de crime ele se divide, o conceito analítico de crime, né? Ele se divide em fato típico, ilícito e culpabilidade, e nós estamos nos mergulhando na culpabilidade, não, na conduta, né? Que na verdade é um destrinchamento do fato típico. O fato típico ele se divide em conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade. Nós vimos ontem a conduta, né? Vimos aqui os tipos de conduta. A conduta que nós aceitamos no direito penal brasileiro é a conduta volitiva, né? É a conduta da teoria finalística de Hans Helsing. A teoria causal naturalista não é aceita no Brasil. A teoria causal naturalista é aquela em que assim, a conduta humana é objeto. Então, essa não tem relevância para o direito penal. Como assim? A pessoa bateu na sua mão, você foi lá e bateu sem querer, ou, né? No ato ali, você deu um soco no rosto, na face da outra pessoa, mas porque você foi empurrado. Ou seja, a conduta da pessoa que foi empurrada, ela não é relevante para o direito penal. É a conduta de quem empurrou a pessoa. Porque em alguns casos essa conduta ela pode ser uma coação, né? Pode ser uma coação moral, pode ser uma coação física. Então, no direito penal brasileiro, você não pune ou não é relevante, não existe a conduta. Então, não existe na conduta, você quebra a análise, quebrando a análise, você não tem o fato típico. Não tendo fato típico, você não tem um crime, né? Vamos lá. E aí, agora a gente vai ver mais uma parte da conduta, da conduta, né? Então, você tem da conduta, não, desculpa, do fato típico, a gente tem o resultado naturalístico agora. Vamos lá, vamos ler. O resultado naturalístico é a modificação do mundo real provocada pela conduta do agente. Vamos lá. Entretanto, apenas nos crimes chamados materiais se exige um resultado naturalístico. O que é os crimes materiais? É aqueles crimes na qual tem um conteúdo, né, de desenvolvimento de um fato típico, de uma conduta humana, que existe chamados crimes formais. Basta a formalidade do crime para que você tenha cometido o fato típico. Ah, mas aí, depois de quando a gente for estudar os crimes em espécie, mas aí a pessoa não recebeu o dinheiro, assim, no caso de corrupção, a pessoa aceitou. Mas a pessoa não aceitou, não recebeu o dinheiro. O recebimento do dinheiro é o mero exaurimento do crime, porque você já aceitou, você né, já filmou, já gravou, você aceitando a corrupção. Nesse tipo penal, corrupção é aceitar vantagem, não é receber a vantagem. Você aceitou, já era. Então, o time não precisa ter o resultado naturalístico, é isso que ele está falando aqui. Que o resultado naturalístico em alguns crimes é o exaurimento dele. Entretanto, apenas nos crimes chamados materiais se exige um resultado naturalístico. Nos crimes formais e de mera conduta não há exigência, não há essa exigência. Os crimes formais são aqueles nos quais o resultado naturalístico pode ocorrer, mas a sua ocorrência é irrelevante para o direito penal. Já os crimes de mera conduta são crimes em que há um resultado naturalístico possível. Vou dar um exemplo de cada um dos três. Crime material, homicídio. Para que o homicídio seja consumado, é necessário que a vítima venha a óbito. Caso isso não ocorra, estaremos diante de homicídio tentado ou lesões corporais culposas. Crime formal. Extorsão, artigo 158 do Código Penal. Para que o crime de extorsão se consume, não é necessário, né,
que o agente tenha vantagem ilícita, bastando o constrangimento da vítima, ou seja, não é necessário o recebimento, né? Você já extorquiu, já cometeu o crime. Crime de mera conduta. Invasão de domicílio. Nesse caso, a mera presença do agente indevidamente no domicílio da vítima caracteriza o crime. Não há um resultado previsto para esse crime. Qualquer outra conduta praticada a partir daí configura um outro crime, ou um crime autônomo. Furto ou homicídio. Então, o resultado naturalístico não é necessário, né, para os crimes formais e para os crimes, né, de mera conduta, e nos crimes materiais, sim. Então, se você está diante de um fato típico no qual o crime é um crime material e você não conseguiu encontrar o resultado naturalístico, então você não encontrou o fato típico, né? Encontrando o fato típico, de novo, não existe o crime, né? Vamos lá. Além do resultado naturalístico, que nem sempre está presente, né, há também o resultado jurídico normativo, que é a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Esse resultado sempre estará presente. Cuidado com isso. Assim, se a banca abordar, né, se a banca perguntar, há crime sem resultado jurídico? Não. Porque o resultado jurídico é justamente a transgressão. Na verdade, o resultado jurídico é a transposição, né, da legalidade, ou a ilicitude, que a gente vai analisar na próxima fase. Mas aqui, no fato típico, quem está usando o termo, né, de resultado, né, resultado físico, material, natural das pessoas. Nexo de causalidade, os termos do artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, na conduta, deixa eu passar aqui, eu bati aqui. Na conduta não, no fato típico, você tem, primeiro, a conduta, que nós analisamos. Então, a conduta ela tem que ser volitiva. Volitiva no sentido, não estou dizendo que ela tem dolo em relação ao resultado. Ela é volitiva no sentido de queria ter feito aquela conduta, certo? Queria ter feito aquela conduta. Eu queria dirigir, eu não estou coagido a dirigir, eu queria dirigir. Eu não queria matar, não queria, né, atropelar ninguém. É uma coisa, o resultado é outro. Mas aí, se eu fui coagido um revólver a dirigir, eu não tenho uma conduta minha nesse fato tipo. Mas tendo a conduta mínima, o que dirigir é uma coisa. De repente, teve o crime lá, né? O crime, ou na situação de atropelamento, então teve um resultado naturalístico. Agora, o que a gente está vendo é o nexo de causalidade, né? Será que aquele atropelamento foi causa? Essa é aquela parte que você disse que acha bem legal, né? Porque aqui agora a gente está vendo aqui se aquilo que eu cometi, aquela conduta, né, a causa efetiva, é isso que diz o artigo 13 do Código Penal, é a causa, né, sem a qual, se eu retirar essa causa, não teria ocorrido o resultado, entendeu? Então, assim, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ou seja, a causalidade. A causalidade, o nexo de causalidade é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, vamos ler mais, que a gente vai começar os exemplos aí que eu gosto. Às vezes a gente fica até perdido nos exemplos. Assim, o nexo de causalidade pode ser entendido como o vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico ocorrido no mundo exterior. Portanto, só se aplica aos crimes materiais. Algumas teorias existem acerca do nexo de causalidade. Teoria da equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non. Ou seja, condição sine qua non. Quando você tem isso, essa condition sine qua non, seria o seguinte, né? Quando você vê essa expressão, não só aqui no direito, mas em qualquer lugar, quando a pessoa fala, vamos botar uma condição sine qua non.
condição sine qua non eu não vou considerar mais nada, só vou considerar uma coisa. Então, eu estou numa condição sine qua non. Condição sine qua non deixando de lado todo o resto. Vamos só focar nisso. Só nessa situação. Isso é usado também no direito e também na economia, em vários locais. Para esta teoria, é considerada a causa do crime toda a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, para se saber se uma conduta é ou não causa do crime, devemos retirá-lo do curso dos acontecimentos e ver se ainda assim o crime ocorreria. É o processo hipotético de eliminação de Turing. Exemplo. Marcelo acorda de manhã, toma café, compra uma arma e encontra Júlio, seu desafeto, disparando 3 tiros contra ele, causando-lhe a morte. Retirando-se do curso, o café tomado por Marcelo, concluímos que o resultado teria ocorrido do mesmo jeito? Entretanto, se retirarmos a compra da arma do curso do processo, o crime teria ocorrido do mesmo jeito? Então, assim, aí você vai começando a ver, né? Começando a ver o que realmente tem causa, né? Que se você tirar, não teria o efeito lá desejado. Só que isso daí não quer dizer que você vai processar vamos dizer assim, o vendedor da arma, porque se ele não tivesse vendido a arma, né, a gente vai estudar lá na frente e não teria assassinado lá uma É como você uma vez falou, que se você for voltando assim também, sem dessa maneira aí, sem vamos dizer assim, se for só voltando, o culpado é a mãe do cara que vendeu a arma, né? Não é nem, não é nem ou o ele. cara que, então, A mãe do cara entendi. que atirou, Sem não é ele. critérios. É porque, na verdade, tem que ter o liame entre a ação e o crime, né? O fato típico. Até então tem o liame, né? Se a gente tirar a compra da arma, realmente. Mas não foi a ação e omissão. Não foi a ação de vender a arma que matou, foi a ação posterior. Porque tem uma ação dependente e uma ação independente. Essa ação, ela Irmão, Oi. Ivan, tava parando, não sei se para você parou aí. Deixa eu ver aqui. Travou umas 2 2, vezes. 3. Ah, voltou? Você travou o vídeo e o áudio, tudo. Tudo? Não, aqui Tudo. não parou, não. Tá, vamos lá então. Acho Tá. que deve ter ficado uns 20 segundos. Parou 2 vezes seguidas e falou aí parou de novo. Mas pode Voltou continuar. agora? Foi. Eu peguei até. Se você ia comentar o que eu comentei do lineal, acho que você disse que tem que ter um limite. Aham. De repente é esse programa aí que eu estou usando. Novo aí, XSplit. O que eu ia comentar é que tem que ter esse limiar entre a ação, esse liame aí, né, entre a ação e realmente o fato lá, o crime. Se não tiver, né, não tiver assim, diretamente vinculado, vamos dizer assim, é uma causa independente, né? Não é uma causa dependente da situação. A gente vai ler mais lá na frente, eu acho. Né? Vamos lá, vamos ler essa apostila. Estou lendo junto com você. Então, vamos lá. O inconveniente, claro, desta teoria é que ela permite que se coloquem como causa situações absurdas, que é o que a gente vai ler agora, como a venda da arma ou até mesmo o nascimento do agente, já que se os pais não tivessem colocado a criança no mundo, o crime não teria acontecido. Isso é um absurdo, né? Teoria. Assim, para solucionar o problema, criou-se outro filtro, que é o dolo. Logo, só será considerado causa a conduta que é indispensável ao resultado e que foi querida pelo agente. Assim, no exemplo anterior, o vendedor da arma não seria responsabilizado, pois nada mais fez que vender seu produto, não tendo a intenção, nem sequer imaginou de ver a morte de Júlio. Nesse sentido, causa, né, ou conduta, indispensável ao resultado, ou seja, realmente, se eu tirar aquilo, não vai ocorrer o resultado. Então, tem que ter isso, mas que tenha prevista e querida por quem praticou.
ou seja, que tenha sido prevista e querida por quem a praticou. Então, no caso, o vendedor da arma, eu posso tirar a venda da arma. Não vai ocorrer o crime. Mas o vendedor da arma queria, né, sabia de que com aquela arma iria ser logo depois, né, cometido um crime. Se a pessoa fala para ele, olha, eu vou usar essa arma para matar. Aí o cara vai lá, então, mata ele. Aí ele quis. Agora ele não falou nada, só está vendendo um produto. Então essa Eu, causa, fala. eu conheço só um comentário aqui que é um Travou de pouco novo? parecido com isso aí. Hã? Travou de novo? Não. Não, não, não. É um comentário sobre uma coisa que aconteceu lá, não demorava. Tinha um rapaz que sempre ficava pedindo armar um bandido lá, que era um bandido de menor. Uhum. Aí nunca fazia nada com ninguém, né? Ou esse bandido de menor, o cara é tão ruim que da última vez que o menino veio pedir, ele entregou a arma na mão do menino e falou assim: Olha, tá aí, ó. Mais uma vez eu tô te dando, mas é o seguinte agora, se você não matar o cara, eu vou te matar. Você nem aparecer aqui mais, você pode levar até meu revólver. Aí o menino, ao invés de, tipo, só ameaçar, o menino pegou o cara, era um amigo meu, o que morreu. E o que deu a arma também eu conhecia. Então, aí ele pegou e disse, ameaçou o outro menor e falou: se você não matar o cara, eu não sei nem quem é, mas se você não matar, meu irmão, eu vou te matar. E o cara foi lá e matou o pi, velho, o cara, né? Então, assim, ele teve 100% a intenção, né? Ao invés de, assim, além de emprestar, que não foi vendido, ele ainda Uhum. disse que se não matasse, ele mataria o cara. Então, o cara foi coagido, uma Uhum. situação meio estranha, né? Isso Ele aí, já queria ameaçar, mas não queria matar, entendeu? então aí, na O outro verdade, os menor. dois vão responder. Nesse caso aí, o Ministério Público pode trazer o dono da arma para o processo, entendeu? Porque E ele aí, ameaçou o cara. dependendo do advogado do outro lá, que realmente cometeu a ação, ainda consegue, se for o caso, até minimizar, né, a pena, né? Colocar como crime ali. Não absolver até pode tentar, mas eu acho que pode ser, porque, por exemplo, ali no momento que ele disse assim, ó, não vou não vou só ameaçar, o cara me obrigou se eu não matar ele. Ele poderia, de alguma forma, chegar lá no outro e dizer, olha, não vou te matar, mas se eu não te matar, o outro vai me matar. E aí? Eu tenho que te matar, não sei, assim, tem que ver as descrições depois, porque aí ele poderia ter mostrado arrependimento, né? Alguma coisa nesse sentido, poderia até ser absolvido no futuro. Mas se ele simplesmente matou, depois voltou, então, a coação não foi irresistível. Tem que ser uma coação moral irresistível. Nesse caso, eu acho que até que é irresistível, né? Mas irresistível, estou falando assim, se eu não matar, eu vou morrer. Então, eu vou matar. Cara, só que já tinha uma intenção inicial, né? De querer a arma. Enfim. Essa situação aqui que a gente acabou de ler é que é aceita no nosso Código Penal. Que é justamente, né? A causa que eu tive a intenção, aquela ação ou missão que eu tive a intenção com o resultado. Né? Vamos lá. Pulou muito? Não, tá aqui. Vamos lá. Teoria da causalidade adequada. Aqui a gente estava vendo a teoria da equivalência dos antecedentes, ou condição sine qua non. Condição. Teoria da causalidade adequada. Trata-se de teoria também adotada pelo Código Penal, porém somente uma hipótese muito específica. Esta teoria, em sua concepção original, poderia ser utilizada para diversas outras situações. O nosso Código Penal, porém, foi adotada para a hipótese de concausa superveniente relativamente independente, que por si só produz o resultado. Vamos entendê-la aqui, a teoria da causalidade adequada. Trata-se da hipótese de concausa, porque com causa é várias causas, né? Com várias causas, superveniente ou causa posterior, né? Posterior, relativamente independente, que por si só produz o resultado. Como assim? Vamos explicar desde o começo. A concausa são circunstâncias que atuam paralelamente à conduta do agente em relação a resultados. As concausas podem ser
absolutamente independente e relativamente independente. As concausas absolutamente independentes são aquelas que não se juntam à conduta do agente para produzir resultado e podem ser pré-existentes, quer dizer, existiam antes da conduta, concomitantes, surgiram durante a conduta e supervenientes, surgiram após a conduta. Exemplos, vamos analisar apenas a conduta de Pedro. Ok. Então, a gente vai estudar aqui esse caso que ocorre muito, né, nas provas, né? No direito penal, não sei se ocorre muito, tenho muito contato, mas também é possível, que são as concausas. Eu fiz uma coisa, aí já existia uma causa anterior, eu fiz uma coisa, e aí, paralelamente, aconteceu uma coisa ao mesmo tempo, eu fiz uma coisa e, posteriormente, surgiu uma outra causa, eu fiz uma coisa que eu estou falando, fiz o ato, fiz a ação, dei o tiro, mas existia outra coisa, outra situação atuando depois do tiro. E aí eu tenho que analisar que o que foi que me matou foi o tiro ou foi essa causa? Não sei se é tiro aqui que ele vai usar, né? Nos livros ele usa muito tiro. Deu tiro, o cara pegou a ambulância bateu no acidente de trânsito. A culpa é minha da morte do cara ou do acidente de trânsito? É por isso que a gente tem que analisar isso aqui. São concausas. Então, temos lá, primeiro, com causa absolutamente independente. Ou seja, a causa é absolutamente independente da minha ação. Temos três situações, com causa anterior, simultânea e posterior. Exemplo 1. Pedro resolve matar João e coloca veneno em seu drink. Porém, Pedro não sabe que Marcelo também queria matar João. E minutos antes também havia colocado veneno no drink de João, que vem a morrer em razão do veneno colocado por Marcelo. Nesse caso, a concausa pré-existente, conduta de Marcelo, produziu por si só o resultado morte. Nesse caso, Pedro responderá somente por tentativa de homicídio. Entendeu essa primeira concausa absolutamente independente? Então, a concausa absolutamente independente, tá passando mal aí, cara? Tá bem. Independia. Se ele não fizesse, se ele não tivesse colocado veneno, Pedro morreria do mesmo jeito, porque não. Já tinha veneno. João morreria do mesmo jeito, porque Pedro como é o Marcelo. nome do outro? Marcelo já tinha colocado veneno lá e o Pedro não sabia. Não, mas você vai responder pela tentativa. Sim. Entendeu? Vamos lá, Entendi. segundo exemplo. Então, na concausa absolutamente independente, pré-existente, você responde pela tentativa, mas não responde pelo resultado principal, morte. Segundo exemplo. Pedro resolve matar João e começa a disparar contra ele projéteis de arma de fogo. Entretanto, durante a execução, o teto da casa de João desaba sobre ele, vindo a causar-lhe a morte. Aqui a causa concomitante, né, a queda do teto, produziu isoladamente o resultado, morte. Portanto, Pedro responde somente por homicídio tentado. Entendeu? Então, a causa é independente e é concomitante. Também responde por homicídio tentado ou pela tentativa. Tá, mas esse aqui, desculpa, só para eu não ficar voando. Esse segundo exemplo, ele é um exemplo de qual deles? Cadê? É da concausa absolutamente independente. Ainda, né? Todos eles são Todos. absolutamente. É porque, Só vamos que lá, situações diferentes. o que a gente está estudando aqui, o que a gente está lendo aqui, são causas paralelas junto à sua ação ou omissão, né? Junto à sua conduta. Nós vimos anteriormente do veneno uma causa antes da sua conduta, mas você vai responder pelo tentado, porque não foi a sua ação ou omissão que fez o resultado, né, do envenenamento. Então, responde pela tentativa. A segunda, com causa absolutamente independente, eu já estou atirando a pessoa, só que aí o telhado, né, a laje cai em cima dela. Então, é concomitante ao que eu estou fazendo aqui, a causa que veio. E aí, vou responder também pela tentativa. Entendeu? Eu estou aqui atirando a pessoa.
Aí vem um outro cara e joga uma bazuca nele. Mata ele na hora. Então, respondo pelos tiros que eu dei, pela tentativa, porque eu acho que quem matou ele foi o cara que deu um tiro de bazuca, não foi eu. É igual caiu o teto. Peraí, não foi eu, estava atirando, ainda estava correndo e... Terceiro exemplo, então uma anterior, outra posterior, uma concomitante. Agora vamos ver no caso posterior. Pedro resolve matar João, desta vez ministrando em sua bebida certa dose de veneno. Entretanto, antes que o veneno faça efeito, Marcelo aparece e dispara 10 tiros de pistola contra João, o matando. Neste caso, Pedro responderá somente pelo homicídio tentado. Entendeu? Então, de novo, ele vai responder, mas somente pela tentativa. Então, Tentou matar, mas o resultado, vamos dizer assim, da morte foi após o... Não foi a ação dele, foi a ação do Marcelo, mas ele tentou, então ele vai responder. Ser julgado, responder pela tentativa. Então, vamos Homicídio resumir. tentado. Resumindo aqui. Em todos esses casos, Pedro não responde pelo resultado ocorrido, pelo resultado final, né? Por qual motivo? Sua conduta não foi a causa da morte. Aplica-se a própria e já falada teoria da equivalência dos antecedentes. Se suprimirmos a conduta de Pedro nos 3 exemplos, o resultado morte ainda teria ocorrido da mesma forma? Logo, sim, né? Qualquer caso, ele teria morrido. No primeiro caso do veneno, já tinha veneno. No segundo caso, a casa caiu. Se o cara estivesse dentro da casa, já estaria lá dentro, ele ia morrer. No terceiro caso, se ele não tivesse envenenado o cara já estava vindo matar ele. Então, nesses 3 casos, tirando a conduta de Pedro, ele acabaria morrendo. Então, né, as causas são absolutamente independentes. Então, morte teria ocorrido da mesma logo, a conduta do Pedro não é considerada a causa da morte. Entretanto, pode ocorrer de a concausa não produzir por si só o resultado, ou seja, absolutamente independente, afastando o nexo entre a conduta do agente e o resultado, mas unir-se à conduta do agente e juntas produzirem um resultado. Essas são as chamadas concausas relativamente independentes, que também podem ser preexistentes, concomitantes ou revenientes. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Lembrando que a gente estava vendo a árvore de cima. O que é a árvore de cima? A gente estava vendo, existe o crime. Aí depois a gente disse, vamos descer um pouquinho aqui. Dentro do crime existe a análise do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. Aí descemos para o fato típico. No fato típico existe o estudo da conduta, né? O estudo da conduta, existe o estudo do resultado, existe o estudo da nexo de causalidade e realmente da tipicidade. O que a gente está estudando agora é a tipicidade, nexo de causalidade. Dentro do nexo da causalidade, a gente estudou primeiro, né, a condição sine qua non, ou as condições pré-existentes, né, a condição, na verdade, que você leva em consideração só a conduta do agente. Estamos vendo agora uma situação em que você leva as concausas, as causas paralelas à ação do agente, né, que são absolutamente independentes. E agora a gente vai ver o caso em que as condutas paralelas que ocorrem lá durante a ação ou omissão do agente são relativamente independentes, ou seja, elas se unem para ter um resultado. Então, vamos ver os exemplos. E da mesma forma, vai ter uma situação em que essa ação relativamente independente, ela é antes, durante e depois. Vamos ver aqui os exemplos. Exemplo 1. Caio decide matar Maria, desferindo contra ela golpes de facão, causando-lhe a morte. Entretanto, Maria era hemofílica, ou seja, ela era pré-existente ao Caio desferir, né, os golpes de facão. Então, ela já tinha problema, né, de sangue, hemofilia. Condição conhecida por Caio, mas Caio conhecia. Tendo a doença contribuído, aliás, em grande parte para o seu óbito.
Acho que tem hemofilia, tem uma questão aí de, qual é o nome que a gente chama? De hemorragia, coagulação no sangue, essas coisas todas. Então, qualquer corte é muito mais arriscado para esse tipo de pessoa. E Caio sabia e mesmo assim cortou ela, né? Desferiu o golpe de facão. Tendo a doença contribuído em grande parte para o seu óbito. Neste caso, embora a doença com causa pré-existente tenha contribuído para o óbito, Caio responde por homicídio consumado. Por qual motivo? Sua conduta foi a causa da morte. Aplica-se a própria e já falada teoria da equivalência dos antecedentes. Se suprimirmos a conduta de Caio, o resultado teria ocorrido pela teoria equivalente, se ela é hemofílica, não pode se cortar, porque tem a questão de coagulação, né, de hemorragia nela. Mas ela, se o Caio não tivesse cortado ela, será que ela teria se cortado? Não teria se cortado, então não teria morrido. Porque o problema é você se cortar e ter esse problema de coagulação e hemorragia. Então, a causa do Caio é realmente, né, o que leva ao resultado morte. Então, ele responde com causa relativamente independente pré-existente pelo crime principal, pelo resultado em si. Caio teve a intenção de produzir resultado, sim, logo responde pelo resultado, homicídio consumado. Então, o primeiro caso, não relativamente, né, independente, pré-existente, responde pelo resultado da sua ação ou omissão. Segundo exemplo, Pedro resolve matar João e coloca em seu drink determinada dose de veneno. De novo. Ao mesmo tempo, Ricardo faz a mesma coisa. Ou seja, os dois colocaram o veneno ao mesmo tempo. Pedro e Ricardo querem a mesma coisa, mas não se conhecem nem sabem da conduta um do outro. João ingere a bebida e acaba falecendo. A perícia comprova que qualquer das doses de veneno, isoladamente, não seria capaz de produzir o resultado. Porém, a soma de esforços de ambas, a soma da quantidade de veneno, produziu o resultado. Assim, Pedro responde por homicídio consumado. Por qual motivo? Sua conduta foi a causa da morte. Aplica-se a própria e já falada teoria da equivalência dos antecedentes. Se suprimirmos a conduta de Pedro, o resultado teria ocorrido? Não, porque só o veneno do outro não seria capaz de matá-lo, né? Pedro teve a intenção de produzir resultado, sim. Logo, responde pelo resultado, homicídio consumado. Ou seja, os dois vão responder pelo homicídio consumado. É isso que eu ia perguntar, Os porque por dois, que não é tá só citando Pedro. só Pedro? É só Se para a gente você disse. entender. É só para entender, entendeu? Mas os dois vão responder. Tanto Entendi. Pedro quanto a outra pessoa que colocou veneno. Ricardo. Tanto Pedro e Ricardo vão responder pelo mesmo crime. Esse Pedro gosta de um veneninho, viu? Mas entendeu a situação? Se o Pedro tivesse Eu colocado o entendi, veneno... metade, ó, vamos dizer, pelo que eu entendi, a conduta dos dois juntos teve o resultado do homicídio. Mas Aham, se só Pedro ou só Ricardo, sei lá qual é o nome do outro, aham. Ricardo tivesse feito isso contra João, não teria ocorrido o resultado morte, uma vez que a metade da dose, vamos dizer assim, né, não Uhum. traria esse resultado, só o 100%, no caso seria uma dose completa, vamos dizer. Isso. E aí o Pedro poderia ficar com raiva de João, de Ricardo, né? Cara, se você não tivesse botado, o cara não teria morrido. Aí Ricardo vai falar pro Pedro a mesma A coisa. Se mesma você não coisa. tivesse colocado, você não teria morrido. Então os dois Tipo, vão morrer. foi você. Os dois vão morrer abraçados e vão para cadeia, porque na verdade ninguém sabe qual. Vamos lá. Eu queria só que ele tivesse uma dor de barriga, sei lá, alguma coisa É, do tipo. mas aí é que tá. Se Pedro diz que só queria colocar dor de barriga, o Pedro responde Por pela. tentativa. Não, ele responde pelo culposo, não pelo doloso. Porque ele teve intenção. O homicídio culposo, a pena é menor.
A intenção dele era dar dor de barriga, mas acabou matando. Então, o Entendi. homicídio é culposo. Nesse Culposo, caso, não? Pedro tinha a intenção de matar. Ele botou o veneno que ele queria matar. Só que ele não sabia que sozinho não conseguiria matar aquele veneno, a Entendi. quantidade. Agora, se aqui tivesse descrito na questão de concurso, tivesse descrito que o Pedro tinha a intenção de dar uma dor de barriga e o outro tinha a intenção de matar, o Ricardo vai responder pelo homicídio consumado, doloso, e Pedro, que tinha a intenção de dar dor de barriga, vai responder pelo homicídio, só que na modalidade culposa. Doloso. Não, Um culposa. culposo, outro doloso. Um culposo, outro doloso. Outro Pedro doloso. culpou. Eu estou falando essa descrição que você falou agora. Se Pedro Entendi. queria fazer dor de barriga, mas matou o cara, ele É vai culposo. responder pelo homicídio. Não tem jeito. Não vai responder pela tentativa de homicídio. Não, o cara morreu. Não É, tem porque a tentativa, não tem causa nada. é. Que aí, se fosse no anterior ele ia responder por tentativa, né? No anterior. Nesse caso aqui, como o veneno dele não é o suficiente para matar, mas junto matou, aí é diferente. Lá é tentativa, nesse caso aqui, é ou culposo, se ele não queria intenção, ou doloso, o normal, porque na verdade ele já tinha intenção, ainda que ele não conseguisse matar sozinho. Entendeu a diferença? É embaralhado agora, mas depois ela vai se fechando. Isso cai muito em prova, muito legal. Muito legal, entre aspas. É bom quando você acerta, é ruim quando você erra. Cara, cair na pegadinha. Mas massificando, debatendo aqui, a gente consegue. Vamos lá. Aqui, nós conseguimos resolver todos os casos pela teoria da equivalência dos antecedentes da seguinte forma. Então, ele vai dar um resumo aqui para a gente. Nas concausas absolutamente independentes, ou seja, que por si só elas já levariam a resultado finalístico, a resultado, aliás, naturalístico, em todos os casos, a conduta do agente não contribuiu para o resultado. Logo, pelo juízo, hipótese de eliminação, né? Pelo juízo, hipótese de eliminação, a conduta do agente não foi causa, portanto, não responde pelo resultado, ou seja, não responde pelo resultado naturalístico, responde pela tentativa que ele fez. Nas causas relativamente independentes, ou seja, pré-existente ou concomitante, em todos os casos, a conduta do agente contribuiu para o resultado. Logo, pelo juízo de hipótese de eliminação, a conduta do agente foi causa. Portanto, ele responde pelo resultado. Até agora a coisa complica um pouco, que é o resultado posterior. Então, no caso das concausas supervenientes, relativamente independentes, você quer superveniente, posterior à minha ação e relativamente independente, ou seja, se não tivesse ocorrido a minha ação, a outra ação não levaria a causa à morte, igual a esses casos, só que é posterior, podem acontecer duas coisas. Deixa eu passar aqui. A causa superveniente, a posterior, produz por si só o resultado. A causa superveniente se agrega ao desdobramento natural da conduta do agente e ajuda a produzir o resultado. Vamos lá, exemplo 1. Pedro resolve matar João e dispara 25 tiros contra ele. Pedro deu 25 tiros no João. Usando seu fuzil, quer dizer, contra ele, usando seu fuzil calibre 7.62. 7.62 é o FAL. Fuzil FAL 7.62. Agora fica estirado no chão. É socorrido por uma ambulância e no caminho para o hospital sofre um acidente de carro. A ambulância bate de frente com uma carreta e vem a morrer em razão do acidente, não dos ferimentos causados por Pedro. Nesse caso, Pedro responde apenas por tentativa de homicídio. Por qual motivo? Sua conduta não foi a causa da morte, mas se suprimirmos a conduta de Pedro, o resultado teria ocorrido? Não. Pedro teve a intenção de produzir o resultado, sim. Então, por que não responde pelo resultado? E aí, aqui no nosso Código Penal,
adotou a teoria da causalidade adequada. A causa superveniente, acidente de trânsito, produziu por si só o resultado, já que o acidente de ambulância não é o desdobramento natural de um disparo de arma de fogo. Esse resultado não é consequência natural e previsível da conduta do agente. Perceba que a concausa superveniente, acidente de carro, apesar de produzir sozinho o resultado, não é absolutamente independente. Pois se não fosse a conduta de Pedro, o acidente não teria ocorrido, já que a vítima não estaria na ambulância. Por isso dizemos que, com causa superveniente relativamente independente, a conduta de Pedro é relevante para o resultado. Que por si só produziu o resultado, apesar disso, a conduta de Pedro foi relevante apenas para aquela situação, mas não foi responsável efetiva pela morte. Então vamos lá. Vou voltar aqui, voltar só um pouquinho para a gente fazer a revisão completa aqui. Então, nós temos com causa absolutamente independente, ou seja, elas são independentes, não depende da minha causa para que ocorra o resultado final, naturalístico. Em todas elas, tanto faz antes, durante ou posterior, você vai responder, né? Você vai responder pela tentativa, certo? Você vai responder pela tentativa. Agora, as concausas relativamente. Relativamente significa o seguinte, elas por si só não produziriam o resultado. Não produziriam resultado, certo? Não sozinhas não produziriam resultado. Se for pré-existente, é o caso da mulher da hemorragia, eu respondo normal, pelo crime consumado. Se for concomitante, que é o caso dos dois venenos se juntando, responde normal. Responde pelo crime consumado. Agora, relativamente independente posterior, que é o caso que a gente acabou de ver, posterior. Só que esse posterior, ele é relativamente independente, mas ele, por si só, que levou ao resultado. Você bateu de frente com a carreta. Aí o Pedro volta para a situação da primeiro estudo. Ele responde só pela tentativa, porque é posterior. Apesar dele não ter dado, apesar de o tiro, apesar de que o cara não iria para a ambulância, ele só foi na ambulância por causa do tiro, ainda assim ele só vai responder pelo tentado. Entendeu? Entendi. Porque, assim, na verdade, apesar de saber que a possibilidade do cara morrer e o crime ser consumado e ele ser enquadrado como homicídio doloso, né? Uhum. No caso aí, o que realmente, a causa da morte realmente, não foi o tiro em si, e sim quando o rapaz estava na ambulância indo a caminho para ser socorrido, ou seja, até ali ele não tinha perdido a vida, então não tinha sido consumado o crime de homicídio, sim de tentativa. Então, quando ele morreu por outra circunstância, aí ele vai vai responder por tentativa, uma vez que não foi consumado a morte dele através do disparo, e sim do acidente, né? Uhum. Isso. É quase igual à primeira situação, na qual deu veneno, a pessoa já está indo para morrer, aí veio o cara e deu 10 tiros no cara. E já ia morrer, já estava envenenado. Já ia estrebuchar. Certo? Só que nesse caso aqui, é só no aspecto da questão, da situação, é que, peraí, eu dei o tiro no cara, o cara ficou todo baleado, vai ter que entrar numa ambulância. Se eu não tivesse dado tiro, ele não teria entrado na ambulância. É por isso que ela é relativamente independente, ela não é totalmente dependente. Né? A ambulância só surgiu por causa do tiro, entendeu? No primeiro caso, não tem nenhuma relação com a outra. Eu envenenei, veio um outro que não tem nada a ver. Não é o fato de eu envenenar uma pessoa que vai aparecer uma pessoa para dar 10 tiros nela. Mas o fato de eu... Tá dormindo aí, cara? Tu parece o desembargador. Parece o desembargador na fechada. Tá fechado o áudio. Quando eu tô olhando para baixo assim, os olhos dá a impressão que tá dormindo. E quando eu olho para cima, ó.
Pastor Robson, quando a gente tá tirando foto da célula, ele tá aberto, eu faço assim. Tá travando aí também o seu. Travou. Travou de novo. Tá, já tava mandando aqui o... Não, eu sei o que tá travando, não é o meu, não. É? É. Você tá no celular? Eu tô no celular, mas eu tô no Wi-Fi. Mas aí travou aqui para mim. Mas vamos lá. Então já entendeu essa parte aqui? O que eu falei antes de Sim. você travar é na hora do desembargador. Ontem eu vi um vídeo que a menina estava fazendo advogada, estava fazendo a defesa, novinha, fazendo a defesa lá do caso lá, e o desembargador, acho que ele era o relator, simplesmente dormiu, cara, dormiu na videoconferência. E os outros desembargadores lá da turma ou da Câmara, não eram eles que estavam conduzindo. Eu acho que o desembargador que dormiu, ou ele era o relator do caso, ou ele era o presidente da Câmara. Na hora que ela parou, ficou calado. Aí os outros desembargadores na Câmara, tudo olhando. E o cara lá, via que ele estava... Aí teve um que fez... acordar lá o amigo lá. Aí o desembargador, acabou? Já acabou? Já acabou? Já acabou. Tá no Ele site acordou lá. assim, falando assim, já Foi. acabou? Já acabou? Não sei o quê. Tu vê que ele tinha dormido, cara. Dormiu completamente. Mas Aí ele era velho a, ou não? engraçada a cara da advogada, assim, a cara dela, assim, tipo, cara, tipo, não adiantou nada que eu fazia defesa oral, ela nem ouviu nada. Muito sinistro. Tipo isso, né? Vamos lá, Nossa. último caso aqui. Vamos lá. Exemplo 2, que é o exemplo da situação relativamente independente posterior. Segundo caso. No mesmo exemplo anterior, João é socorrido, chegando ao hospital, é submetido a uma cirurgia. Durante a cirurgia, o ferimento infecciona. E João morre por infecção. Nesse caso, a causa superveniente, infecção hospitalar, não produziu por si só o resultado, tendo se agregado aos ferimentos para causar a morte de João. Neste caso, Pedro responde por homicídio consumado. Mas qual a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2? Entendeu? Então, Pedro deu o tiro, a pessoa entrou na ambulância. Veio um caminhão e, puf, Pedro responde pela tentativa. Pedro deu o tiro, a pessoa entrou na ambulância, não teve nenhum acidente, ela chegou ao hospital. Chegou lá no hospital, ela pegou uma infecção hospitalar e morreu. No caso do caminhão, ele vai responder pela tentativa. No caso da infecção hospitalar que a pessoa pegou em virtude dos tiros, porque teve que ser internada, ele vai responder pelo homicídio normal, homicídio consumado. E ele vai explicar qual é a diferença. Vamos lá, depois a gente conversa. Okay. Vamos lá, mas qual é a diferença entre o 1 e o 2? No exemplo 1, a conduta do agente é relevante em apenas um momento, por criar a situação, necessidade de ser transportado na ambulância. No exemplo 2, a conduta do agente é relevante em dois momentos. Cria a situação ao fazer com que a vítima tenha que ser operada, né? E contribui para o próprio resultado, já que a infecção do ferimento não é um novo nexo causal. Agora fala. Não entendi agora. Eu já ia perguntar agora a diferença. Quando eu li aqui embaixo, foi, o irmão já leu aí. Uhum. É realmente, né? A primeira conduta do agente só, vamos dizer assim, ele só participou no fato de que se ele não tivesse atirado, o cara não teria pego a ambulância. Então ficou como tentativa, né? No segundo já foi o próprio tiro, né? E quando ele ficou aberto, né? No caso aí, como tá falando aqui, contribui para o próprio resultado, porque se o cara não tivesse sido aberto, não precisasse fazer ali uma cirurgia, fosse um atendimento mais simples, por exemplo, e tivesse ocorrido algum erro, aí poderia ser como culposo também, tentativa. Mas no caso aí, ele estava aberto, né? Tiveram que fazer a cirurgia, o cara pegou infecção. Então, de certa forma, aí se tornou homicídio consumado, né? Consumado. Ele vai responder
É bem parecido nesse caso, no caso 1 da hemofilia, né? Bem parecido. É mesmo. Que deu a facada, juntou E com a sabia doença que da ela. pessoa. Nesse É, mas caso no ele caso ela não sabia, sabia, né? né? Sabia Aqui não, que... mas é. Mas Mas é bem parecido, né? Juntou os dois parecida, para que ela morresse. E aqui juntou os verdade. dois para que ele morresse. Então a gente viu a teoria, então a gente viu duas teorias aqui, né, do nexo de causalidade. Primeira teoria que a gente viu foi a teoria da equivalência dos antecedentes, ou teoria do sine qua non. Teoria da causalidade adequada, né, que é os casos de concausas absolutamente dependentes e de concausas relativamente independentes. E agora a gente vai teoria da imputação objetiva. O que é essa teoria? A teoria da imputação objetiva, que foi melhor desenvolvida por Roxin, é Klaus Roxin o nome do cara, Direito Penal Parte General. Klaus Roxin tem por finalidade ser uma teoria mais completa em relação ao nexo de causalidade em contraposição às vigentes, teoria da equivalência das condições e teoria da causalidade adequada. Para a teoria da imputação objetiva, a imputação só poderia ocorrer quando o agente tivesse dado causa ao fato, causalidade física, mas ao mesmo tempo houvesse uma relação de causalidade normativa, assim compreendida como a criação de um risco não permitido para o bem jurídico que se pretende tutelar. Para esta teoria, a conduta deve, por exemplo, criar ou aumentar um risco. Assim, se a conduta do agente não aumentou nem criou um risco, não há crime. Exemplo clássico: José conversa com Paulo na calçada. Pedro, inimigo de Paulo, atira um vaso de planta do 10º andar com a finalidade de matar Paulo. Então vamos lá, você tem José e Paulo conversando. E aí vem tem José e Paulo conversando. Aí vem José e Paulo conversando. José vê o vaso. Vamos lá, peraí, isso aqui está muito enrolado. Vamos lá. Exemplo clássico: José conversa com Paulo na calçada. Pedro, inimigo de Paulo, atira um vaso de planta do 10º andar com a finalidade de matar Paulo. José vê o vaso, vê que o vaso irá cair sobre a cabeça de Paulo e o empurra. Paulo cai no chão e fratura levemente o braço. Neste caso, José deu causalidade física às lesões corporais sofridas por Paulo. Contudo, sua conduta não criou nem aumentou um risco. Ao contrário, José diminuiu um risco ao evitar a morte de Paulo. Então, na verdade, ele está mostrando aqui que se a conduta levar a um risco, aí sim você deve ser punido, ter alguma imputabilidade. Se essa conduta não leva a aumento de risco, ao contrário, e reduz, você não pode ser culpado. Não existe nexo de causalidade. Vamos ver, o risco deve ser proibido pelo direito. Aquele que cria um risco de lesão para alguém, em tese, não comete crime, a menos que esse risco seja proibido pelo direito. Assim, o filho que manda os pais em viagem para a Europa na intenção de que o avião caia e os pais morram, e ele receba a herança, não comete crime, pois o risco por ele criado não é proibido pelo direito. Ou seja, não é um risco que você criou, não é um risco proibido. Ou seja, quando você sobe no avião, vamos lá, essa situação aí, você sobe no avião, você sabe do risco de ter acidente aeronáutico. Mas não foi o filho que criou o risco, né? Já existe o risco por natureza de uma viagem de avião. O filho só fez comprar a passagem dos pais com essa intenção. Mas não foi ele que aumentou. E esse risco também não é proibido, né? Vamos lá, o risco deve ser criado, né? Criado no resultado. Assim, um crime não pode ser imputado àquele que não criou o risco para aquela ocorrência. Explico. Imagine que José ateia fogo na casa de Maria. José causou um risco não permitido pelo direito, que é fazer a ação de tocar fogo na casa dos outros. Deve responder pelo crime de incêndio doloso, artigo 250 do Código Penal. Entretanto, Maria invade a casa em chamas para resgatar a única foto que restou do seu filho falecido, sendo lambida pelo fogo, vindo a falecer.
Nesse caso, José não responde pelo crime de homicídio, pois o risco por ele criado não se insere nesse resultado, que foi provocado pela conduta exclusiva de Maria. A conduta humana, como se viu, pode ser uma ação ou omissão. A questão é, qual é o resultado naturalístico que advém de uma omissão? Naturalisticamente nenhum, pois do nada nada surge. Assim, se uma omissão não pode gerar um resultado naturalístico, como definir um nexo de causalidade nos crimes omissivos. Para a perfeita compreensão, então tu entendeu do Klaus-Roxin? Klaus-Roxin é a terceira teoria do nexo de causalidade, né? Ou você só pode ser punido ou porque você aumentou o risco, ou porque você criou um risco, né? Se não for um risco, que seja proibido pelo direito. Você não pode criar um risco de, eu vou colocar, eu vou botar a pessoa para pular de bungee jump, que eu quero que o bungee jump quebre. Só que não foi eu que criei o risco do bungee jump. Já existe o risco inerente. Já existe a possibilidade de a pessoa, né, quebrar aquela corda ali. Pequena, existe. Então, eu pedi para minha esposa ir lá fazer o bungee jump, com a intenção de que a corda quebrasse. Não foi eu que criei o risco. Ela foi, que nem a viagem de avião para a Europa dos pais para eu ficar com a herança. Então, eu não sou punido pelo aquele risco que eu não criei. Nem aumentei, né? Entendi. É Você pode isso. morrer até do coração, né? Ali, por exemplo. Aham. Você sabe que a pessoa tem problema de coração. Aí você vai lá e incentiva a pessoa a pular de bungee jump. Como você disse, já tem o quê? O risco, o próprio risco do bungee jump, sei lá, arrebentar, mas também o cara já tá sendo com dolo, né? Porque ele sabe que a pessoa tem problema no coração e pode até dar um infarto ali. É porque eu resolvi parar aqui, porque na verdade agora a gente vai entrar em outra coisa e não teve uma quebrada aqui. Agora ele vai entrar no caso do nexo de crime omissivo. O nexo de crime omissivo seria aquele nexo, né, de uma coisa que eu deixei de fazer. E o fato de deixar de fazer traz um nexo de causalidade para um resultado. Aí ele vai entrar aqui. Vamos lá. Um exemplo aqui. Pedro passava por uma rua quando percebeu que Maria se encontrava caída no chão, clamando por ajuda. Pedro até podia ajudar, sem que isso representasse qualquer risco para a sua pessoa. Todavia, Pedro decidiu não prestar socorro a Maria. No exemplo anterior, Pedro se omitiu, deixando de prestar socorro a quem necessitava, mesmo podendo fazer isso sem risco pessoal. Neste caso, Pedro praticou o crime omissivo próprio, ou seja, pois o artigo 135 do Código Penal criminaliza essa conduta. Então, vamos lá. Artigo 135. Omissão de socorro. Essa é um crime omissivo de omissão de socorro. Vamos lá. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Como se vê, o tipo penal estabelece que aquele que não fizer o que a norma determina responderá por aquele crime. Ou seja, os crimes omissivos, a omissão ela só existe se ela for capitulada. Porque existe o crime omissivo aqui. Para a perfeita compreensão dos crimes omissivos, é necessário dividi-los em duas espécies. Os crimes omissivos puros ou próprios e os crimes omissivos impuros ou impróprios. Nos crimes omissivos puros, o agente se omite quando o tipo penal estabelece que a omissão naquelas circunstâncias tipifica o delito. Ou seja, o crime omissivo próprio é um crime quando a próprio Código Penal diz: se você não fizer isso aqui, você está cometendo uma omissão, um crime de omissão. Então, o crime omissivo próprio, eu estou capitulando. Então, neste caso, é relevante avaliar se houve ou não qualquer resultado. No exemplo, é relevante saber se houve ou não dano à vítima, pois o agente responde criminalmente pelo simples fato de ter violado a norma penal, descumprindo o mandamento. Por exemplo, teve agora um caso recente, acho que antes de ontem, né? Hoje é dia 21, antes de ontem, foi dia 19.
Uma pessoa estava sendo agredida, né, por 2 seguranças e uma pessoa estava filmando, né? E tinha outras pessoas também só olhando. E aí saiu na imprensa, o cara, mas pô, não sei o que, vai punir as outras pessoas, porque o delegado como é que chama? Uma reportagem, né? Falou para a empresa dizendo, não só os dois que estavam lá espancando o cara, mas quem estava filmando, quem estava ao redor também vai ser chamado no processo e vai responder. Por quê? Porque o que as pessoas estavam fazendo ali, quem não estava interferindo na briga, quem estava filmando a briga, na verdade estava cometendo um crime omissivo, que é o quê? A pessoa deixar de prestar socorro para a pessoa, entendeu? Entendi. A pessoa estava sendo ali ferida, né? Pior que Estava hoje em em dia, iminente perigo. Estava em iminente perigo, né? A pessoa estava sendo agredida. É difícil, né? A pessoa pode alegar essa fase final aqui, dizer, não, mas aí eu poderia, né, botar em perigo, em risco pessoal a minha vida. Não, mas a pessoa é amiga do segurança. Pode dizer, não, não faz isso aí, não sei o quê, entendeu? Não, não entendi. qualquer, era tudo funcionário do local, O amigo da vítima, às vezes, né? né? E É. não se interferir também, de certa forma, é uma omissão. Vamos lá, nos crimes omissivos impuros ou impróprios, também chamado de crimes comissivos por omissão, há um tipo penal que estabelece como crime uma conduta omissiva. Em tais crimes, o agente é responsabilizado por um determinado resultado lesivo, por ter se omitido quando tinha o dever de agir, não imposto às pessoas em geral. Então, é um crime omissivo, porque você tinha a obrigação de fazer. O omissivo, vamos lá, quando cai em prova de concurso, crime omissivo próprio. O próprio Código Penal diz que você deixar de fazer aquilo, você vai ser punido. Deixar de fazer. O crime omissivo impróprio é quando a lei diz que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquela ação, só que você preferiu se omitir. Você não fez aquilo que era devido você fazer. Você era um policial, era um enfermeiro, era um médico e deixou de fazer. Então, você cometeu um crime omissivo, você deixou de fazer aquilo que deveria fazer. É chamado omissivo impróprio. Então, vamos ao exemplo aí. Maria é casada com José. Todavia, Maria possui uma filha de 11 anos de idade, Joana, oriunda de seu casamento anterior. Certo dia, Maria descobre que José está tendo relações sexuais com sua filha. Com receio de que José se separe dela, Maria não adota nenhuma providência, ou seja, acompanha a situação sem nada fazer para impedir que sua filha seja estrupada. Ou seja, ela cometeu um crime omissivo impróprio. Ela deveria agir, deveria denunciar o atual companheiro, mas preferiu não fazer. Neste caso, Maria praticou um crime omissivo impróprio, isto porque Maria tinha o específico dever de proteção e cuidado, né? Que a menina, 11 anos, é menor de idade, é criança, na verdade. Em relação à sua filha, de forma que tinha o dever de agir para impedir que a filha fosse vítima daquele crime, ou seja, tinha o dever de agir para impedir a ocorrência do resultado. Se nos crimes omissivos puros a análise do resultado é irrelevante, porque o agente responde simplesmente por ter se omitido, nos crimes omissivos impróprios a análise do resultado é penalmente relevante, pois o próprio resultado será imputado àquele que se omitiu. No exemplo anterior, portanto, Maria responderá pelo crime de estupro, só porque ela autorizou o estupro. É o caso que eu contei dos 2 amigos que filmaram, né, 2 adolescentes fazendo relações sexuais. Eles não responderam por observar, eles responderam por estupro. Eles não estavam nem dentro do ambiente, mas eles estavam filmando. E eles incentivaram aquilo, 2 crianças a fazerem relações sexuais. 2 crianças não, né? 2 pessoas com deficiência mental. Deficiência, você Mas, falou isso no outro mas, dia. são, mas são equiparados a vulnerável. É equiparado a uma criança, né? Botar eles lá no ambiente, né? Numa sala, e dizer, faz isso aí. Foram por fora, né, pela janela e filmaram os 2 lá, deficientes, fazendo relações sexuais. Na hora que foi para o tribunal, eles não responderam por incentivo, né, por qualquer coisa, responderam porque eram vulneráveis e eles ficaram filmando para depois divulgar nas redes sociais, grupo de WhatsApp,
Agora estão foragidos porque, na verdade, é como se eles tivessem feito o ato sexual ali, né? Usado os dois deficientes e estão os dois empresários da cidade foragidos. Vamos lá. Cidade pequena, né? Não tem como, tem que sair fora, tem que ser foragido, largaram tudo. Neste caso, Maria praticou, né? Porque tinha proteção em relação à sua filha, de forma que tinha o dever de agir para impedir que a filha fosse vítima daquele crime, ou seja, tinha o dever de agir para impedir a ocorrência do resultado. Se nos crimes omissivos puros a análise do resultado é irrelevante, porque o agente responde simplesmente por ter se omitido, nos crimes omissivos impuros a análise do resultado é penalmente relevante, pois o próprio resultado será imputado àquele que se omitiu. No exemplo anterior, portanto, Maria responderá pelo crime de estupro, no caso de estupro de vulnerável, pois tinha o dever ilegal específico de agir para evitar o resultado. A questão que se coloca é: qual é o resultado naturalístico que advém de uma omissão? Naturalisticamente, nenhum, pois do nada nada surge. Então, como a mãe poderia responder pelo estupro da filha, já que a conduta da mãe tecnicamente não foi a causa do estupro? Tecnicamente falando, a conduta da mãe não deu causa ao resultado. O resultado foi provocado pela conduta do padrasto. Entretanto, pela teoria naturalística normativa, o resultado será imputado à mãe em razão do seu descumprimento do dever de vigilância e cuidado, ou seja, uma omissão, né, imprópria. Assim, nos crimes omissivos impróprios, a relação de causalidade que liga a conduta do agente, ou seja, a omissão, ao resultado não é física, pois a omissão não dá causa ao resultado, mas normativa. Uma omissão que a própria lei, né, diz que teria que ter, que ele deveria agir. Ou seja, o resultado é a ele imputado em razão do descumprimento da norma. Omitir-se quando deveria agir. No raciocínio de presunção, se o agente tivesse agido, possivelmente teria evitado o resultado. Como não fez, deve responder por ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, nós temos crimes comissivos, tem uma relação de causalidade física natural, resultado naturalístico. Crimes omissivos, comissivos por omissão, ou seja, omissivos impróprios. Relação de causalidade é normativa, o resultado naturalístico. Então, vamos parar aqui essa aula, né, que é tipicidade já é outro tópico. Então, a gente viu até aqui, fazer só uma review, overview. Vimos resultados naturalísticos, vimos que crime material, existe o resultado naturalístico de crime material, resultado naturalístico de crime formal, né? Na verdade não tem resultado, e crimes de mera conduta. Então, o resultado naturalístico só existe em crime material. Não existe no crime formal e no crime de mera conduta. Vimos os nexos de causalidade, vimos a teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, você isola todas as outras variáveis, analisa só a conduta do agente, só que você tem que analisar a conduta do agente com a intenção, porque senão até a mãe, né, da vítima entraria na jogada só porque ela teve o filho e o filho foi lá e matou. Tem a teoria da causalidade adequada, que é que a gente usa no nosso Código Penal, né? Então, tem a teoria da causalidade adequada. Então, você tem que analisar as concausas absolutamente independentes, anterior, durante e posterior. Nesse caso, em todas as situações, você vai responder pelo crime tentado, pela tentativa. Temos as causas relativamente independentes, ou seja, se você não juntar as duas causas, não vai ter o resultado naturalístico. Então, nas causas relativamente independentes, preexistente, concomitante, você responde pelo resultado, ou seja, você, na verdade, responde pelo crime, né? Responde pelo crime, não é tentado, responde pelo crime morte. E tem, no caso específico, do posterior, que se for absolutamente independente, né, a ação completamente independente, é posterior, e se não fosse a sua ação, você não teria ela, é o caso não, fazendo a revisão, da ambulância bater de frente com o caminhão, né, a pessoa não teria morrido, aí você responde pelo tentado. Mas a pessoa chegou no hospital e morreu de infecção, você responde pelo consumado. Igual às duas situações anteriores. E depois a gente acabou de ver agora os crimes, vimos também o Klaus Roxin,
que ele coloca que, na teoria dele, essa questão do nexo de causalidade tem a ver de você impor um risco maior a uma situação, né? Então, na verdade, é você aumentar o risco. Na verdade, tem mais a ver você aumentar o risco e ter a intenção de aumento do risco. Se você não aumentou o risco, não tem nexo de causalidade essas com causas. Então, você empurrou uma pessoa para que o vaso não caísse na cabeça dela, não morreu, você não tem, né, um nexo de causalidade. Você não pode punir a pessoa, porque, na verdade, ela está cometendo, na verdade, uma legítima defesa, tentando ajudar a pessoa. Também você não pode ser punido por um risco que já existe, já é pré-existente, né? Pular do bungee jump, fazer uma viagem de avião, pode cair o avião, então você não pode ser punido por essas coisas. A teoria nova, mais recente de Carl Sim, e vimos agora a questão da nexo de causalidade em crimes omissivos. No crime omissivo, você deixar fazer uma omissão, pode ser omissivo próprio, está escrito na lei que você tem que ajudar a pessoa numa situação de perigo, você não faz, então você é omissivo próprio, e tem omissivo impróprio, onde a lei diz que você deveria atuar numa situação e por algum motivo você resolve não atuar. Você é um médico, um enfermeiro, ou é uma mãe que tinha que cuidar da pessoa e você sabe da situação e resolve não ser omissa, você também responde. Não pela omissão, mas pelo fato de não fazer aquilo que a lei deveria fazer. E aí você, na realidade, acaba respondendo pelo crime, né? Pela ação que está sendo cometida. É como se você tivesse sido, como é que a gente chama? Lá na frente a gente vai é como se você tivesse sido como é que fala? Um Conivente com ação? coparticipante. Não, existe o termo correto direito penal. É como se você fosse um Partícipe. partícipe do crime. Pela sua omissão, você responde pelo crime como praticamente como partícipe dele. Então é isso, a gente vai entrar agora em tipicidade, vou parar aqui, né, para não ficar muito grande essa aula, depois a gente Tá ok. continua. Valeu, parar aqui a gravação.